E a Parashá de Bechukotai começa falando sobre bênçãos que Hashem vai dar para Bnei Israel se eles forem no caminho certo. Quais bênçãos, por exemplo? Tem, por exemplo, a bênção de que vai cair chuva na hora certa. Tem, por exemplo, a bênção de que Hashem vai trazer paz. Mas não só paz normal entre um judeu e outro para que eles não briguem. Mas Hashem vai trazer até mesmo paz entre os judeus e os animais. Isso quer dizer que um animal feroz não vai machucar nenhum judeu. Além do mais, Hashem também está falando que vai ter paz entre os animais, que nem na época de Mashiach, que a gente sabe que um cordeiro vai habitar junto com o lobo e nenhum dos dois vai fazer mal pro outro. Por mais que a natureza de hoje em dia do lobo é de comer o carneirinho, Hashem vai fazer com que não tenha violência. Outra brachá, por exemplo, que Hashem vai dar, é que as famílias judaicas vão ser muito grandes. Uma família vai ter muitos filhos. Mas não vai ser problema, por causa que Hashem vai dar sustento para todos eles. Então não é por causa que vai ter muito filho que vai faltar comida. Muito pelo contrário. Quantos mais filhos eles tiverem, mais comida eles vão ter. E mais feliz vai ser aquela família. Além do mais, Hashem dá uma outra brachá também muito especial, que é a brachá de que Hashem vai habitar junto com a gente, que não importa onde a gente esteja, Hashem sempre vai estar com a gente. Mas aí Hashem continua falando na Parashá, mas se vocês não forem no caminho certo e fizerem coisas erradas, então Hashem também vai trazer coisas más sobre Bnei Israel. Mas como o judeu pode parar de cumprir Torá e Mitzvot? Então, geralmente, um judeu que ele já cumpre Torá e Mitzvot, ele não pararia nunca, porque não faz sentido abandonar. Só que o Yetzer Hara, o mau instinto, ele é muito esperto. Ele não fala pro judeu, para de cumprir tudo. Ele fala, olha, quer saber? Estudar Torá é muito difícil. Quer saber? Não estuda não. Pode só cumprir, você dá a moedinha pro pobre, você cumprir as outras mitzvot, faz até mesmo o Shabbat, que é bem difícil, e não vai acontecer nada, é só você parar de estudar. Aí o judeu fala, bom, tá bom, né? Não vou estudar. Bom, eu vou continuar cumprindo, Deus não vai ficar bravo comigo. Só que aí, quando nascem os filhos dele não vão entender por que ele cumpre. Então, porque ele não estuda mais, ninguém sabe por que cumpre. Então, os filhos vão falar, por que a gente cumpre isso, papai? Aí o pai fala, cumpre. Então, os filhos não vão mais gostar de cumprir as mitzvot. Então, quando o pai falecer, os filhos vão deixar de cumprir muitas coisas, eles só vão cumprir aquilo que é legal. Então, é legal dar uma moedinha pro pobre, por causa que aí o pobre se alegra e tem como comprar comida. Mas não é legal cumprir o Shabbat, porque o Shabbat não pode desligar a luz, não faz sentido se você não estuda a Torá. Então, eles vão falar, não quero cumprir essas coisas difíceis. Quando nascerem os netos, aí então os netos nem vão querer fazer as coisas fáceis, porque eles vão falar, deixa eu fazer qualquer coisa que eu quiser, não precisa, não importo mais com nada disso. E assim vai caindo sucessivamente, até que um judeu Chas v'Shalom para de cumprir totalmente Torá Mitzvot, não estuda e não cumpre mais nada. E aí Hashem fala várias punições que vão acontecendo. E quanto mais Bnei Israel não faz tchuvá, não se arrepende dos maus atos, mais vai ficando pior. Até que a última punição, a mais terrível de todas, vai acontecer. Bnei Israel vai ir pro exílio, o Beit HaMikdash vai ser destruído. Mas e a presença divina? Onde vai ficar se não tiver mais Beit HaMikdash? Então, primeira coisa é que a presença divina sempre está com os judeus. Não importa onde eles estejam, se tem Beit HaMikdash, se não tem Beit HaMikdash, a presença divina sempre está com eles. Não existe Hashem ir embora desse mundo e abandonar a gente. Então, realmente, a Shekhinah hoje em dia, ela está principalmente em dois lugares. Ela está no Kotel HaMaravi, no Muro das Lamentações, e ela também está junto com os Tzadikim. Os Tzadikim da geração, eles transmitem a Torá e a Mitzvot para todo o Bnei Israel. Então, por causa disso, eles são considerados como se fosse um Beit HaMikdash. Então, Hashem habita junto com os Tzadikim. Por isso que é muito importante ter fotos de Tzadikim na casa. E agora, hoje em dia que a gente está no exílio, todos os judeus, eles descendem tanto de Eudá, da tribo de Eudá, quanto da tribo de Binyamin. E, obviamente, os Kohanim descendem da tribo de Levi. Então, só sobraram 3 Shvatim, porque as outras 10 tribos, elas acabaram se perdendo. E onde elas foram? Então, no exílio, elas foram levadas antes dessas outras 3 tribos. Então, o Midrash conta pra gente de que Hashem escondeu essas 10 tribos para trás de um rio chamado Sambation. E quando o Mashiach chegar, Hashem vai pegar essas 10 tribos e vai trazê-las de volta para Yerushalayim.
E por que o rio ele chama Sambation? Ele chama assim por causa que vem da palavra Shabat, porque esse rio ele tem uma coisa muito interessante. Esse rio, ele flui, ele corre durante toda a semana, mas no Shabat ele descansa.